Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Clara, hoje eu vim falar de um livro que se chama Nocturna. A autora desse livro se chama Maya Mohtageni e a tradutora se chama Flávia Souto. Foi publicado em 2019 aqui no Brasil, ano passado, né? Antes de esse inferno de ano começar, pela editora seguinte. Eu li esse livro também na MLI. Era um livro que eu tinha visto várias pessoas falando várias coisas. Fiquei muito curiosa para ler ele. E aí eu fui lá e li. E agora nós vamos conversar sobre isso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Isso vai me ajudar muito. Lá no meu Twitter eu falo muito sobre livros. Não só sobre livros, também sobre outras coisas. Então me siga no Twitter. Bom, vamos lá, gente. Nocturna é o primeiro livro de uma trilogia inspirada na cultura latino-americana. O que acontece nesse livro? Temos uma ladra que muda de rosto e o príncipe herdeiro do reino de Castarian, que eles se juntam para salvar o reino de uma magia negra muito perigosa. Esse príncipe herdeiro, ele tava meio que fugindo, navegando aí pelos mares do mundo, porque o irmão dele, que era o verdadeiro príncipe herdeiro do reino, foi misteriosamente assassinado. E a ladra sem rosto, que se chama Finn, ela tá meio que fugindo de alguém aí também, lutando todos os dias para sobreviver nas ruas, roubando, mudando seu rosto, etc, né? Que isso aí é uma coisa que ajuda ela a ser mais versada nas artes marginais. E Castalian é um reino que foi dominado e colonizado por um outro reino que se chama Inglésia. Agora são independentes há pouco tempo e estão lutando pela sua independência cultural e lutando também pelo respeito do resto do mundo como sendo um reino descolonizado. Esse livro chama muita atenção porque temos uma fantasia direcionada ao público jovem que é inspirado na cultura latino-americana. Isso é uma coisa que a gente não vê muito por aí. Ou a gente até vê, mas esses livros não são tão conhecidos. Por exemplo, eu acho que é a primeira fantasia que eu tô lendo inspirada em cultura latino-americana. Assim, YA. Gente, a gente tá muito acostumado com essa literatura norte-americana, que domina essa área, um pouco de literatura europeia, mas a maioria dessa literatura que a gente consome vem dos Estados Unidos. E isso é um sinal de que nós somos culturalmente dominados pelos Estados Unidos, sim, porque essa é uma cultura mainstream. Essa é uma cultura que vende muito pra gente. Eu sou uma grande consumidora dessa cultura. E aí a gente se depara sempre com essas mitologias que são meio que parecem todas iguais, porque elas derivam de uma mitologia europeia, às vezes, se tratando de fantasia. Esses reinos que são inspirados em como foi o absolutismo na época moderna na Europa. Essa fantasia que a gente conhece vem num modelo eurocêntrico e vem num modelo branco e enfim. Então, quando a gente se depara com essa fantasia inspirada na cultura latino-americana, é uma grande surpresa e é algo que tem que sim ser valorizado e ressaltado. Daí vamos ao, né? O que acontece, gente? Tem um grande mas aqui, esse mas vindo de mim, porque Maya Mohtageni, a escritora desse livro, ela é estadunidense. Daí você pensa, de que adianta, não? Ela é estadunidense, porém ela vem de uma família dominicana. E essa influência que a cultura dominicana teve na vida dela, ela passou pro livro. Eu gostei muito do livro e gostei desse aspecto. Eu notei alguns estereótipos que estão sendo reforçados. Gente, é algo que não tem como não acontecer, eu acho. Porque você vai pegar um livro e você vai tratar de uma história e você vai dar essas características, então não tem como você abranger todas as características de um povo, principalmente do povo latino-americano, em um livro só, resumir isso sem você reforçar alguns estereótipos. Isso é fato, não tem como isso não acontecer. Você deve estar falando então, gente, tudo bom? Eu faço faculdade de Relações Internacionais, então esse tema é um tema que eu estudo na faculdade, que eu já estudei, então eu sei do que eu tô falando mais ou menos, mas eu sei mais ou menos do que eu tô falando. Percebi sim esses estereótipos, por exemplo, colocar o povo latino como um povo que bebe, que joga baralho, que usa roupas coloridas, que fala espanhol, que leva a lambada da mãe, mesmo essa mãe sendo uma rainha, coisas do tipo. As máfias, a elite, etc. São estereótipos e eles estão sendo reforçados nesse livro. Ainda é uma evolução, porque são estereótipos, mas são estereótipos, assim, que não são necessariamente negativos e que são latinos. Então, assim, nós como brasileiros nos enxergamos ali? Não, eu diria que não. Acho que a maioria dos
do povo da América Espanhola, principalmente do México e dessa parte aí, talvez se veja representado, sim. Mas é aquela coisa, né, gente? O povo latino-americano não fala só espanhol. E várias outras coisas que, assim, esse livro, ele possui verdades e o poder do pensamento decolonial, sim. Tem um debate muito interessante sobre escravidão, sobre a descolonização, sobre colonidade do poder. O que é colonidade do poder? O que é decolonial? Calma que eu vou explicar pra vocês. Castelhano era um lugar que foi colonizado por Inglésia. Daí vocês podem perceber, se vocês pegarem o mapa que tem no livro, Castelhano aí tá sendo representada pela América do Sul. Em partes, se parece muito com o mapa que nós conhecemos hoje, o mapa mundi. E Inglésia tá ali mais em cima, aquela coisa do hemisfério norte, dos ingleses, que foram assim uma hegemonia imperialista por muito tempo. Então, é aquela coisa, a gente pode notar aí certas referências, sim. Então, tem toda essa temática no livro de que Castelhano se descolonizou, tá lutando pela sua independência cultural, tá lutando para ser um bom lugar para os seus cidadãos e cidadãs, tá lutando para ter essa estabilidade política. A gente vê muito isso na figura do príncipe, do Alf, essa luta interna. Eles estão lutando para ter esse respeito, para serem reconhecidos. E tem essa coisa muito interessante da magia, que é um elemento que está aí e que está diretamente ligada com o idioma e com essa temática da colonização. Assim que os ingleses dominaram o território de Castelhano, eles proibiram essa população de praticar essa magia que está diretamente ligada com o idioma deles. Nesse processo que eles sofrem de colonização dos ingleses e de não poder praticar essa magia deles, existe um processo de aculturação, que é quando uma cultura está sendo ali retirada dessa sua população de várias maneiras. Isso pode acontecer aqui, nós vemos através da colonização e forçosamente, porque esse povo é escravizado. Esse livro ele possui verdades e o poder do pensamento decolonial. Quando a gente fala em decolonial, a gente está falando de uma escola de pensamento, uma corrente de estudiosos que quer tirar o conhecimento desses polos das potências, da Europa, dos Estados Unidos, quer ter esse poder da gente poder produzir um conhecimento latino-americano, não só latino-americano, mas principalmente latino-americano, esse movimento pra gente ter o nosso próprio conhecimento, pra gente poder se libertar dessas amarras ideológicas. E como Aníbal Quijano disse, e eu falei pra vocês da colonialidade do poder, quando o colonialismo, que foi esse processo histórico que aconteceu, que países colonizaram outros países, o colonialismo, ele pode ter acabado, mas ele deixou como vestígio, como substrato, ele deixou a colonialidade, que é essa coisa da gente ainda pensar como os nossos colonizadores, da gente ainda consumir o produto dos nossos colonizadores. Ou seja, até que ponto que esse colonialismo deixou de existir. E isso aparece nesse livro da Maya Motoyeni, e a gente pode ver de várias maneiras. Tem uma parte que o narrador comenta que os castelhenses, eles têm a estatura mais baixa que os ingleses. Só que mesmo depois da independência e do processo de descolonização, as pessoas mais ricas usam sapatos de salto para poderem parecer mais altas. A colonialidade do poder é isso. O desejo de ser o colonizador também pode ser isso. E eu percebi muito isso no livro da Maya. Achei isso muito interessante porque é um tema que a gente tem que prestar atenção. Nocturna traz a magia como parte da cultura de um povo. Isso é algo que eu não tinha percebido muito em outros livros de fantasia. Existem diferentes culturas aí dentro, mesmo dentro de Castelhano. A cidade, ela são em círculos concêntricos, assim. Eu acho que é assim que fala, não sei. O castelo tá na bolinha do meio, e aí, quanto mais longe do castelo, mais os círculos vão ficando mais pobres e a população mais pobre. E existe essa diferença de cultura entre os mais ricos e os mais pobres. E esse livro também trata disso. Um exemplo disso é a magia falada, que é uma magia ensinada para pessoas de melhor condição e aprendida através dos livros, ou seja, uma magia elitizada. Então, a Maya, ela trouxe esses conceitos muito bem nesse livro, e isso foi maravilhoso, porque existe essa diferença de cultura. Por exemplo, as pessoas mais pobres e que têm magia, elas utilizam uma magia mais chula. Ela faz essa analogia entre a magia e o idioma, e isso faz tanto sentido porque a magia é falada, ou seja, quando você vai falar um feitiço, você tá falando esse feitiço em um certo idioma, você tá falando o seu
idioma, ele tem as suas características, o seu modo de pensar, as pessoas que falam esse idioma pensam nesse idioma, e faz muito sentido ela interligar, o que ela fez de interligar isso com a magia. Porque uma magia em um idioma seria diferente da magia de outro idioma. Ou seja, a magia dos castalhenses é diferente da magia dos inglésios. Tanto que a magia dos inglésios é proibida por lei em castelhano, que é considerada uma magia negra e tudo mais. Teve todo esse processo de dominação e eles tiveram que reaprender a utilizar o próprio idioma e junto à própria magia. Então, maravilhoso esse ponto de vista de descolonização desse livro. Eu fiquei muito surpresa quando encontrei esses elementos e eu pensei, meu Deus, eu preciso falar disso. Existe aqui a magia dos elementos e dessa dominação desses elementos, e existem os próprios, que é uma magia que você pode ter que é só sua, é específica sua. O que eu achei dos personagens? O Alf, que é o personagem do príncipe, ele é um personagem que eu não gostei. Ele dá muita dor de cabeça e dor de barriga. E o desenvolvimento desse personagem é lento e é arrastado. Ele é muito egoísta e muito burro. E ele tá zero preparado pra ser um rei. Ele tem essa coisa tão forte dele ter perdido o irmão dele, que ele simplesmente monta nesse barco e fica viajando o mundo e se embebedando com tequila. Daí vocês lembram daquela coisa do estereótipo que eu falei pra vocês? Então, enquanto ele deveria estar ali, tipo, dando apoio pros pais, pro povo, aprendendo a ser um rei, lidando com as responsabilidades dele. Tipo, e além de tudo, esse plot da magia negra é porque acontece uma coisa e a culpa é exclusivamente dele. Então eu tava lendo e fiquei assim, meu anjo, o que você tá pensando da sua vida? Você tá muito desconexo da realidade. Eu não gostei desse personagem. Ele tem esse alcoolismo muito problemático que ficou meio enfiado e meio largado ali no livro de qualquer jeito. Isso é um defeito. Porque ele simplesmente, quando tá nervoso, ele pega uma garrafinha de tequila que ele enfia nas roupas dele, sei lá, e ele bebe. E aí isso não foi tratado? Não foi tratado, isso aí ficou assim por isso mesmo. Ele tem o desenvolvimento dele nesse livro, mas chega num ponto que você tá terminando o livro e aí ele tá assim, dando passinhos de nenê em relação a Finn, que é uma ótima personagem. A ladra que muda de rosto. Ela tem uma história triste e sofrida, mas ela não deixou de ser uma boa pessoa por tudo que ela sofreu. Ela tem essa coragem que é típica da heroína. Ela já começa com uma personagem muito mais interessante, muito melhor, e dá uma surra de personalidade no Alf em muitos quesitos. Ela consegue se desenvolver ainda mais dentro do livro. A partir do momento que é apresentado nesse livro e é apresentado como a história da Finn, um relacionamento muito abusivo que ela viveu desde a infância. Ela percorreu um caminho muito duro e muito difícil, mas ela ainda é boa, corajosa, é altruísta, etc, etc. Ela é forte, ela é determinada e ela não tem uma síndrome de pequenez que o protagonista Alf, o protagonista masculino, ele tem essa síndrome de que eu não posso, eu não consigo, eu sou um lixo, que você acredita nele, porque ele fica falando isso pra ele mesmo tantas vezes, você fica pensando, é isso mesmo, você tem toda a razão, isso é ridículo. No meio do livro, ela perde o próprio dela, que é de transformar o rosto, e isso é muito simbólico, junto com a jornada dela por liberdade desse abusador dela. Isso é muito forte, tá muito presente no livro. Quando ela se liberta do abusador dela no final do livro, é uma coisa tão maravilhosa, simplesmente não tenho o que falar da Finn. Eu adorei ela como personagem, adorei ela como heroína. Ela não leva desaforo pra casa, ela não liga pra nada. E nessa parte, esse livro me lembrou de um tom mais escuro de magia, em vários aspectos. Não só porque é o príncipe e a ladra que estão lutando contra uma magia negra. E não sei o que, isso tudo parece muito familiar, assim. E eu li Nocturna logo depois que eu li Um Tom Mais Escuro de Magia, então falei, gente, o que tá acontecendo, não? O plot aqui tá quase igual. Isso será que é uma coincidência? Não é, não sei. A narrativa era um pouco arrastada, sim. Algumas descrições são muito longas. É um livro extremamente descritivo. E alguns diálogos são muito repetidos. Eu não fiquei muito satisfeita quanto ao ritmo de leitura de Nocturna. Ele tem esse ar, essa narrativa, essas descrições, esses diálogos são bem juvenis. É uma coisa que você percebe que foi feita para um público infanto-juvenil de verdade. Isso é muito legal, mas às vezes tem umas piadas adultas ali meio soltadas, sem
que eu achei meio esquisito, né? Eu gostei sim de Noturna. Eu fiquei curiosa quanto à continuação, mas por causa da Fim. Porque o Alf me fez passar muita raiva. Fazia tempo que eu não pegava um ranço de um personagem tão grande quanto eu peguei desse. Muitos momentos que eu pensei, nossa, some, sabe? Achei essa questão da decolonialidade, da descolonização, um tema incrível, porque nós estamos em um país que sofreu com o processo de colonização e que está extremamente marcado e com muitas cicatrizes desse processo de colonização até hoje. Até hoje, né? Como se fizesse muito tempo que a gente foi colonizado. Não faz, não, tá, gente? E nós ainda temos essas feridas muito recentes na nossa estrutura, na estrutura da nossa sociedade, como, por exemplo, o racismo estrutural que existe no Brasil. Pra gente tá sofrendo ainda e vamos sofrer até não sei quando as consequências desse processo de colonização, é importante a gente refletir sobre isso e a gente consumir esse tipo de conteúdo porque, né, gente, nós somos os colonizados. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais. Se vocês já leram Nocturna, vamos conversar sobre. Obrigada ao pessoal que tá comentando, que tá se inscrevendo. Muito obrigada mesmo. Um beijinho. Até o próximo vídeo.